todos, eu sou o Bruno Vinícius, sou estudante de museologia e sou orientado pela professora doutora Regina Abreu, do Departamento de Memória Social da Unirio. A nossa pesquisa intitulada Os Registros das Tradições do Congado em Minas Gerais, Estudo de Caso, tem como por objetivo identificar, problematizar e compreender a patrimonialização de tradições do Congado como bens culturais de natureza imaterial em Minas. O caso específico que vamos abordar é a comunidade dos Arturos, que foi registrada dentro da categoria Lugares pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, que atua no campo de políticas públicas de patrimônio cultural e que nos suscita várias questões e debates acerca das conexões entre as políticas e ações de salvaguardas propostas e executadas a partir do reconhecimento patrimonial. O plano de estudo também está vinculado ao projeto de doutorado no programa de pós-graduação em Memória Social, intitulado Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui, experiências e memória de uma guarda de Marujo de Sabará, Minas Gerais, o qual propõe estudar uma dessas ações de patrimonialização do Congado Mineiro em esfera municipal. A pesquisa está sendo realizada pelo doutorando Rafael Boing, com orientação também da professora doutora Regina Abreu. Ambos os resultados da dissertação de doutorado, como o meu plano de estudo, alimenta o site Observatório do Patrimônio e Memória do Sudeste. A metodologia da pesquisa foi a partir do método antropológico de etnografia, adaptado ao contexto da pandemia mundial do Covid-19. Os recursos escolhidos para a pesquisa de campo foi adaptado pelo trabalho remoto, o que nos limitou à percepção das singularidades do processo de construção da memória coletiva dos congadeiros. E também mapeamos as relações e interações da comunidade com agentes estatais por ocasião da patrimonialização, os quais sustentam as redes de aproximação com os detentores. Por esse modo, conseguimos observar o impacto desses processos sobre a vida social dos congadeiros e também refletir os alcances e as relações em questão ao fortalecimento da memória coletiva, da transmissão do saber e da proteção e salvaguarda do bem imaterial. Atualmente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, está realizando o Inventário Nacional de Referências Culturais da Manifestação das Congadas em Minas. Em Minas, foi identificado 332 municípios que mantêm a expressão do Congado, e destes municípios, os que estão em destaque no mapa à esquerda, registraram as manifestações do Congado como patrimônio cultural municipal, como no caso da comunidade dos Arturos, localizado no município de Contagem, em Minas. Próximo a Belo Horizonte, foi reconhecida como patrimônio cultural do estado de Minas Gerais em 2014. Após o IEFA elaborar um dossiê de registro, nele podemos compreender quais redes foram estabelecidas entre a comunidade e as instituições públicas. E
O plano de estudo foi produzido paralelamente à alimentação do portal eletrônico Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, que ele dissemina as pesquisas do projeto. E lá vocês podem encontrar várias manifestações culturais da região. Este é um dos layouts de entrada e no menu superior vocês conseguem entender quais são as propostas do site e quais são as manifestações observadas. E o site ele facilita a pesquisa, assim como ajudou a levantar dados, como também as mídias sociais e principalmente uma interlocução direta com o mestre e detentor da comunidade dos Arturos, que após uma entrevista possibilitou uma aproximação significativa para problematizar questões particulares, qual ele relatou. Um dos assuntos abordados foi gestão pública, autonomia e exploração cultural. O assunto foi um gatilho para submeter a escrever um artigo para o CONINTER, que é o Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades, com o tema Novo Normal e Pandemia, Tecnologia, Desigualdade e Democracia. É um artigo colaborativo entre eu, Bruno, o Rafael Boing e a Regina Abreu, nossa orientadora. E o título desse artigo é A Patrimonialização das Tradições do Congado e a sua musealização como instrumento para a autonomia da produção cultural congadeira. Estudo de caso do registro e salvaguarda da comunidade dos Arturos. E resumindo o nosso artigo, foi que compreendemos que o processo de registro como uma política pública que se combina com a luta da própria comunidade pela autonomia e sustentabilidade da sua produção e reprodução cultural. Enfim, percebemos que o processo de patrimonialização promovido pelo IEFA são instrumentos técnicos administrativos de documentação, inventário, registros e salvaguarda do patrimônio material estão sendo apropriados materialmente e simbolicamente pelos detentores e moradores da comunidade dos Arturos, em sua luta diária pela visibilidade e sustentabilidade dos seus bens culturais e artísticos. E uma referência da museologia é que a apropriação e o uso desses instrumentos, assim como a museologia, possui um caráter militante que a difere de ser apenas memória, apenas um lar para a tradição, para ser memória como potência e ferramenta para a transformação social. E também uma referência da nossa orientadora Regina, que justifica a salvaguarda do patrimônio se faz cada vez mais necessário para o desenvolvimento sustentável dos países e que o patrimônio material influi no bem-estar das pessoas, nas suas relações com os demais e com seu entorno natural, além de dotar as comunidades de um sentido de pertencimento e favorecer a coesão social. Portanto, a instrumentalização das políticas culturais ao patrimônio material serve para garantir a salvaguarda aos detentores desse bem, como citado pela Constituição de 88, estimulado pela criação do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial em 2000, o registro de bens materiais executados também pelo IEFA
que elaborou o dossiê sobre a comunidade dos Arturos, vem fomentar uma transformação significativa para auxiliar e fortalecer o controle quanto à exploração cultural da comunidade e a autonomia destes detentores que tiveram seus bens registrados no desenvolvimento de suas próprias produções. Essas foram as nossas referências de trabalho e agradecemos a todos os ouvintes presentes. Obrigada.